A gente pode extrapolar a ideia de fazer ajustes lineares para funções que não necessariamente têm um comportamento linear, como são esses exemplos que estão dados aqui. Então, por exemplo, para essa função y igual a vezes x elevado a b, eu posso linearizar ela tirando o log dos dois lados, ln de y igual a ln de a x elevado a b, que pelas propriedades de logaritmo a gente escreve ln de y é igual a ln de a mais b ln de x. Então eu vou chamar esse ln de y grande, é igual a ln de a mais b, e ln de x eu chamo de x grande. Então eu tenho uma função do tipo b0 mais b1 vezes x, e aqui eu posso fazer uma regressão linear com base nisso. Então a forma dessa regressão ela fica do tipo n somatório de x, do x grande, que é o somatório de ln de x, aqui também somatório de ln de x, e somatório de x ao quadrado, somatório de ln de x elevado ao quadrado, que multiplica. Esses são os meus estimadores, ln de a e b. Isso tudo tem que ser igual ao somatório de y grande, que é ln de y, e somatório de y grande vezes x grande, que é ln de y vezes ln de x. Então, com base nesses valores aqui, eu faço uma estimativa. Então, aqui eu vou ter um valor de b0, aqui eu vou ter um valor de b1. Daí eu vou escrever a fórmula do tipo y é igual a e elevado a b0 vezes x elevado a b. E eu vou ter essa solução para esse sistema. De forma muito semelhante, para resolver o sistema do tipo y igual a vezes b elevado a x, eu tiro ln dos dois lados. Ln de y é igual a ln de a mais x ln de b. Então aqui eu tenho uma fórmula do tipo b0 mais b1 vezes x. Então eu vou resolver o sistema da seguinte maneira. N é somatório de x, somatório de x, somatório de x ao quadrado, que multiplica os coeficientes ln de a, ln de b. Isso tem que dar somatório do ln de y, que é esse daqui é meu y grande, e aqui somatório de ln de y vezes x. Então, isso daqui vai estimar os meus parâmetros a e b para esse valor. Então esse é o primeiro, esse é o segundo. Para o terceiro caso, a gente também faz uma linearização com base tirando o logaritmo, é igual a ln de a, mais ln de e elevado a bx é simplesmente bx. Então, esse daqui vai ser o meu x grande, esse vai ser o meu y grande. A gente tem n, somatório de x, somatório de x, somatório de x ao quadrado, que multiplica ln de a e b. Isso tem que ser igual ao somatório de ln de y e o somatório de x ln de y. E com base na solução desse sistema aqui de equações, a gente vai estimar os parâmetros a e b para esse valor. O exemplo 4, a gente pode resolver invertendo os dois lados. Então ficamos com 1 sobre y é igual a mais bx mais cx ao quadrado. Então vamos chamar esse 1 sobre y de y grande, e a gente resolve um sistema desse tipo aqui. N, somatório de x, somatório de x ao quadrado, somatório de x, somatório de x ao quadrado, somatório de x ao quadrado, somatório de x ao cubo, somatório de x3, somatório de x4, que estão multiplicando a, b e c. Isso tudo tem que dar somatório de 1 sobre y, somatório de 1 sobre y vezes x, então x sobre y, e somatório
de x2 sobre y. Então, dessa maneira a gente estima os parâmetros a, b e c. No quinto caso, que costuma gerar um pouco de dúvida, apesar dele ser um caso simples, a gente tem algo do tipo y é igual a x mais b, só que com b igual a zero. Então, na prática a gente tem uma função desse tipo aqui, somatório de x, somatório de x, somatório de x2, que está multiplicando 0 e a. Então isso tudo tem que dar somatório de y vezes x. Só que aqui o que acontece? A primeira linha ela é equivalente à derivada de d com relação a b0, mas b0 é uma constante, b0 é zero, então essa primeira linha ela é completamente inútil para a solução do meu sistema. Então, na verdade, como eu só quero estimar o parâmetro a, eu tenho um sistema do tipo somatório de x vezes 0 mais a somatório de x2 é igual a somatório de y vezes x, portanto, a é estimado por somatório de y vezes x dividido por somatório de x2. Então aqui a gente tem a estimativa do parâmetro a, quando a gente elimina, quando um dos parâmetros já é dado. E por fim, o sexto exemplo, a gente faz uma linearização parecida, né? Tipo, y é igual a cosseno de bx. Então a gente tira o arco cosseno dos dois lados, então cosseno a menos 1 de y é igual a bx. Então a gente faz uma linearização semelhante a essa daqui, que a gente não tem um coeficiente independente. N, somatório de x, somatório de x, somatório de x2, que multiplica o coeficiente independente aqui é 0, o outro é b. Isso tudo tem que dar somatório do cosseno a menos 1 de y e somatório de x, cosseno a menos 1 de y. Então, a primeira linha a gente já sabe que a gente tem que ignorar ela. Essa primeira equação não acontece, porque a gente tem delta d dividido por b0 é igual a zero. Isso é redundante, porque a derivada de uma constante é sempre nula. Então a gente fica com somatório de x vezes 0 é igual a zero, mais somatório de x2 vezes b é igual a somatório de x arco cosseno de y, portanto b é igual a somatório de x arco cosseno de y dividido por somatório de x2. Então esses aqui são alguns exemplos que mostram como que a regressão linear ela pode se aplicar a vários casos que não necessariamente são lineares. Então, ela é um ajuste bastante robusto, né? Contanto que você tenha como fazer uma linearização da equação que você quer ajustar.